Olá, boa noite, meus queridos e minhas queridas irmãs em Cristo Jesus. Nós vamos aqui dar continuidade ao capítulo 2, capítulo que eu falei ontem, né? Ontem nós falamos sobre quando as trombetas foram tocadas, né? Por que houve, falamos sobre converter, né? E em abrir o coração para a conversão daquela época, né? Foi através do profeta Joel, o profeta Joel, que levou então a mensagem, desculpa, gente, tô com sono já, a mensagem para aquele povo. Então, vou aqui dar continuidade, eu vou falar do capítulo 2, né? Dar continuidade ao capítulo 2, sendo que eu vou falar sobre o versículo 18 e assim sucessivamente. Nós vamos falar sobre as promessas de abundância que Deus havia prometido. Então, eu vou ler aqui e venho com a explicação, conforme eu sempre falo com vocês, tá bom? Então, eu gostaria muito que você novo que está chegando se inscrevesse. Se inscreve aí no canal, aperta na palavrinha inscrever-se, no sininho, na palavrinha todas, tá bom? Depois, se fizer isso, no final, não esqueça de compartilhar. Também não esqueça de você dar o like, apertar aí nessa mãozinha que fica aí, você dá um like, tá? Para mostrar para o canal que você está presente, que você gosta do que você ouve aqui, tá certo? Então, seja uma pessoa abençoada, dê um like aí que você vai estar ajudando o canal, vai estar me ajudando, né? Além de ajudar o nosso canal a crescer, você vai estar também me ajudando. Isso é uma forma também como é que se diz? Uma forma também de agradecimento. Agradecimento pelo estudo que eu venho trazendo aqui e agradecimento principalmente ao Senhor, nosso Deus, que colocou isso no meu coração para que eu viesse trazer aqui para todos, para que a gente venha estudar junto, né? E ter mais conhecimento, entendimento daquilo que foi deixado na nossa Bíblia do passado, para que a gente venha ter mais comunhão com Deus, tá certo? Então, eu vou ler e depois, então, eu dou continuidade ao resumo, né? Eu vou falar sobre a explicação do que significa cada coisa, tá certo? Então, diz assim no versículo de número 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da terra e compadeceu-se do seu povo. O Senhor respondendo disse ao seu povo: Eis que vós envio o trigo e o mosto e o azeite, e deles serei fartos. E vós não entregarei mais do que opróbrio entre os gentios. Deixa eu fazer uma coisa aqui, gente, que eu não estou gostando muito dessa claridade que parece que não está me deixando ler direito. Mas não é isso não, sabe? Pensei, o problema é na minha vista mesmo, o óculos. Eita, meu Deus, deixa eu botar aqui de novo. Vou mudar aqui, deixa eu colocar aqui de novo. E aí no versículo 20 fala assim: Mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozije-te e alegre-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã,
fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão do mosto e de azeite, de mosto e de azeite. E retribuí-vos-eis os anos que comeu o gafanhoto, a lacusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Está prestando atenção? E vós sabereis que eu estou no meio dele, no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outros, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E ainda diz mais assim, que as promessas de ilusão do Espírito, né? No versículo de número 28 fala assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos filhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua no sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes naqueles que o Senhor o chamar. Forte, né? Muito, muito forte isso daqui, gente. Presta atenção aqui na explicação que vem dizendo aqui na nossa Bíblia, na minha Bíblia, né? Presta atenção. Eu creio que na sua deve ter também. Vamos entender aqui, quando está falando, ele vem falando lá no final, né? Ele vem falando sobre a chuva temporã, né? Então, quando ele vem falando da chuva temporã, ele vem falando que haverá novas oportunidades, né? Através das chuvas que viriam. Essa chuva viria como prova de que o Senhor, Deus, ele é eterno e ele traz bênção. Você entende? Traz bênçãos de abundância. Por isso que é falado das promessas abundantes. E ele traz bênçãos de abundante para todos aqueles que são justos, né? Enquanto as chuvas temporãs prepararam o solo, aqui diz assim, ó, enquanto a chuva temporã preparar o solo devastado para um novo plantio, a serôndia cairia tardiamente, no fim da estação, amadurecendo as sementes para a colheita. Então, tudo que você plantou, você colherá. E ainda diz assim, restituí-vos-ei, lá no versículo de número 28, não, no versículo de número 25, que fala que ele iria restituir todos, né? E aí diz que a restituição humana deixa eu ler aqui, não se compara, deixa eu botar mais para cá, porque já não enxergo, gente, que a substituição humana não se compara à restituição divina, pois só o Altíssimo pode devolver anos perdidos a famílias e também sentimentos, saúde e bens materiais de uma forma inimaginável.
inimaginável. Então, só Deus pode fazer isso. A explicação aqui está muito plena, né? E também vem falando sobre o que ele iria fazer, que ele derramaria o Espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, né? Por isso que cada um de nós até hoje temos o nosso espírito. Nós somos espírito, a nossa alma, né? Ela precisa de alimento, né? Mesmo do alimento espiritual do Senhor nosso Deus. E aí vem falando que o Espírito Santo, ele foi derramado e 120 pessoas foram batizadas naquela época, né? Então vem falando bem claramente aqui. E lá no versículo de número 29, fala sobre os servos e sobre as servas. Todos estão aptos a receber o Espírito Santo, desde que tenham passado pelo arrependimento e pela conversão, e tenham sede de buscar ao Senhor. Então, todos têm condições de receber o Espírito Santo, desde que se humilhem, desde que busquem ao Pai, tá certo? Lá no versículo de número 30, fala que que ele mostraria prodígios, né? Então ele está falando do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos tempos, né? Como vem acontecendo aí até nos nossos tempos também, e que será acompanhado por sinais evidentes da volta do Senhor nosso, o Senhor Jesus. Mas, infelizmente, até entre os que creem, poucos o aguardam. Os sinais no céu, na terra, no sol e no mar, deixa eu entender aqui, gente. Não estou conseguindo entender. Os sinais da terra, do sol e do mar, como tsunami. Agora entendi. Tsunami, terremoto, chuvas torrenciais, epidemia e fome. Tem ceifado milhões de vidas em todo o mundo. Então, eu estou tendo um pouco de dificuldade para ler por causa do óculos, e eu não estou com a minha lente. Aquela minha lente que eu usava era uma lente muito boa de grau, mas eu preciso descansar os olhos da lente, como disse a doutora, né? E ela disse para mim ficar usando um pouco o óculos. Mas, gente, olha, é difícil para mim com o óculos. A lente, parece que me deixa as letras mais amplas, eu consigo ler com mais facilidade. Mas tudo bem, vamos lá aqui, vou falar aqui sobre o que eu entendi, sobre o que eu escrevi aqui no meu caderno de explicação, tá certo? Então, eu vou seguir aqui para mim não me perder, tá bom? Então, nós vimos falar da chegada do Senhor Jesus, que está falando aqui, né? Está falando da chegada do Senhor Jesus, e o profeta, ele vem falando do poderoso reino, né? Do poder de Deus, do rei guerreiro, que é o líder sobre todo o povo, sobre todas as nações, né? Então, só que aqui nesse caso, ele vinha falando que ele era líder do povo lá, né? Que estaria em batalha lá em Israel. Então, seria a guerra, né? O povo de Israel teria que enfrentar os assírios e os babilônicos, né? Aquele povo da Babilônia. Mas diante desses enfrentamentos, haveria o julgamento de Deus, né? Do Senhor nosso Deus. Haveria um julgamento. Mas que a história conta também, diz que o exército escatológico também, né, iria estar, né, diante dessa batalha, dessa guerra, e passaria pelo julgamento também.
todos assumiriam um caráter indefinido, né? Todos assumiriam um caráter indefinido, que seria apocalíptico, né? Pois representava todos aqueles inimigos, todos representavam o povo inimigo de Israel. Assim conta a história, tá, gente? Estou falando para vocês e estou lembrando, olhando aqui no meu esboço, porque eu tive que ler bastante coisa. Então, isso trouxe temor lá a todos, né? Devido ao tamanho do exército, que era imenso, que era muito grande. E nesse acontecimento que o profeta é convocado por Deus, ele também convoca todo o povo para que todos se alarmassem, todos ficassem atentos, né? Devido à invasão desse exército grande que viria e que ele avisaria. Então, quando vem falando que tocaria a trombeta, era um aviso muito grande, né, para que todos prestassem atenção no que iria acontecer. Então, estava chegando, além de haver que haveria aquela guerra, aquela batalha toda, estava chegando o dia do Senhor, né? O dia do Senhor, que seria também nesse dia, que assim como foi descrito aqui, estava falando aqui na Bíblia. Então, nesse dia haveria escuridão, né? Haveria praga, né? Houve praga, né? Lá de gafanhotos, vocês lembram da história, né? E houve o grito da batalha de Deus, né? Do Deus poderoso. Então, gente, o que a gente consegue ver aí? Que dentro de tudo isso aí, que foi falado, né, diante dessas guerras, dessas coisas todas, da invasão dos assírios, dos babilônicos, né, e também de outros povos, né, todos foram chamados para uma mudança. Teria que haver uma mudança sincera no coração de todo aquele povo, todos deveriam abrir o coração e se arrepender dos erros, né, dos pecados cometidos. Deveriam pedir renovação ao nosso Deus, que haveria o dia do Senhor, né? Estava chegando a hora do dia do Senhor. Então, todos precisavam reconhecer que dentro do que era certo e do que era errado. Você entende? Dentro do que era certo e do que era errado, e a partir daí que viria, então, o perdão de Deus, né? Que Deus estaria para julgar. Lembra que foi falado sobre o julgamento, né? Haveria o julgamento diante daquele grande exército de todos lá. Então, a promessa é que viria, né? Depois do arrependimento, depois que Deus perdoasse aquele povo, haveria, então, as promessas de bênção. Deus, então, Deus iria agir em favor de todo o povo, de todo o seu povo, né, daquela época. E haveria então a restauração completa de de todas as pessoas, em todos os sentidos, né, da vida da pessoa. Haveria o derramamento do Espírito. Deus, então, derramou o Espírito sobre todo o ser, né? Vem falando, eu acabei de ler isso aqui agora mesmo. Então, Deus derramaria o Espírito sobre todo o ser e também a salvação, que viria para aqueles que fizessem o quê? Para aqueles que o invocassem, para aquele que buscasse, que cultuasse ao Senhor, buscasse ao Senhor em arrependimento e em verdade, né? Porque haveria, né? Tinha que vir, teria que ter, né, naquela época, a convocação do Espírito Santo, e todos teriam que ser humildes, né, ser sinceros, verdadeiros, né, fiéis a Deus. Por isso a importância que nós temos até hoje de vigiarmos e da gente se preparar, né, se preparar espiritualmente. Nós precisamos nos preparar espiritualmente
para sempre que vier os desafios, né, as dificuldades, as tribulações, a gente saber ter forças para enfrentar, porque sempre vem dificuldades nas nossas vidas, porque Deus disse que no mundo haveria aflições, mas que nós tivéssemos ânimo, né? Lembra disso? Então nós devemos buscar a transformação, né? A renovação. A nossa transformação tem que vir de dentro para fora. A gente tem que receber o Espírito de Deus, né? A quebrantar os nossos corações, nos humilhar para Ele, nos arrepender dos nossos erros. Assim que está falando aqui dessa época aqui, que serve também para a gente. Por isso, a razão que é conveniente, né, que é certo, é a gente se arrepender dos nossos erros, né? E então o profeta, ele vai, voltando lá para a história, né, o profeta Joel, ele vai até o povo de Israel e pede a sinceridade de todo aquele povo, pede arrependimento daquele povo. O povo de Israel deveria voltar-se para Deus, que eles estavam totalmente ao avesso, eles estavam totalmente desligados do amor de Deus. Então era necessária transformação e espiritual, renovo de alma, de espírito deles. Então, o chamado para a manifestação do Espírito deveria vir de acordo com as atitudes, né? As atitudes e os comportamentos de cada pessoa, que tinha que haver renovação. Era necessário essa renovação, a confiança em Deus, né? E a fidelidade, né? Como nós precisamos até hoje ser confiantes e sermos fiel a Deus. Porque nesse caso aqui é ressaltado que haveria, né, aqui conta que haveria muitas revelações, né, as pessoas viriam a ter sonhos, né, seriam tanto para pessoas idosas, jovens e até mesmo crianças, viriam a ter revelações através de sonhos, viriam a ter visões, que Deus ele passou a se comunicar diretamente com todos aqueles que o buscam, com todos aqueles que têm o espírito quebrantado para ele. Você entende o que eu falo? Então, foi revelado naquela época para todo o povo que as promessas se cumpririam de acordo com aqueles que o invocassem, como diz aqui no versículo de número 32, fala assim: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor os chamar. Então, haveria um chamamento, e há um chamado para aqueles que são quebrantados para o Senhor. Você entende o que eu falo? Há um chamado para todos que são quebrantados de coração, de veracidade, de sinceridade, de amor, né? De fidelidade mesmo para com Deus. Porque Deus, ele foi bem claro em ressaltar que todos teriam sonhos e visões, aqueles que o buscassem, aqueles que foi escolhido, tá certo? Então, o que nós vemos é que precisamos entender que a presença do Deus Pai é poderosa, que Ele está presente em todo o tempo, tanto no passado como esteve, como no nosso presente, tá certo? Vamos para a nossa oração, o livrinho já está aqui, o meu livrinho de oração. Ontem nós oramos para que Deus nos ensinasse a andar nos caminhos dele, não foi? Deus nos ensinou como nós deveríamos andar. E hoje nós vamos pedir ao Senhor que fortaleça para que a gente possa vir resistir
ao inimigo, tá bom? Então, preste atenção, ouça a oração, feche os seus olhos, se você quiser repetir, você repete, né, verbalmente, ou através da sua mente, né, aquilo que você pensa e vai me acompanhando no pensar que Deus está vendo, Ele vê tudo, Ele é consciente, Ele é onipotente, onisciente e está presente em todas as coisas, então Ele vê tudo. Então vamos pedir ao Senhor que perdoe os nossos erros e agradecer Ele pelo mesmo por ter passado, por a gente ter passado tantas coisas e pelo sofrimento dele, né? Por ele ter morrido por nós naquela cruz, por amor a nós, tá certo? Então vamos aqui. Eu vou ler primeiro o que está escrito aqui, que lá tem uma passagem em Efésios 6, 10 e 11, que fala assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, viu? No seu forte poder, assim como eu disse, nós vimos que Deus é presente e Ele tem poder sobre todos e sobre todas as coisas. E aqui diz claramente em Efésios 6, 10 e 11, que fala assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Então, vistam-se da armadura de Deus. Está sendo bem claro aqui nesses versículos 10 e 11 lá do livro de Efésios. E aí vou ler aqui a oração, agora preste atenção, que fale assim, me acompanhe aí no pensamento ou repita, tá bom? Diz assim, ó, respira fundo, por favor, e vamos nos concentrar nessa oração que é de grande valia, de grande importância para a gente, tá bom? Diz assim, eu costumo respirar bem fundo, depois soltar o ar lentamente, para eu poder relaxar e seguir na oração. Diz assim então, Jesus, obrigado porque sofreste e morreste por mim na cruz e ressuscitaste para vencer a morte e o inferno. Meu inimigo, ele foi derrotado por causa do que fizeste. Obrigada, Senhor, porque me deste toda a autoridade sobre ele. Permita-me reconhecer quando o inimigo está ganhando território na minha vida. Ajuda-me, Senhor, a usar a autoridade que me concedeste para derrotar Satanás em todas as áreas da minha vida. Ajuda-me, Senhor, também a orar e jejuar com frequência, a fim de destruir os baluartes que o inimigo procura edificar na minha vida. Pelo poder do seu Santo Espírito, sou capaz de resistir ao diabo para que ele fuja de mim. Assim, Senhor, eu faço essa oração. Peço-vos que o Senhor me conceda autoridade e me dê forças para que eu possa prosseguir no seu direcionamento. Porque eu sou seu filho, sou sua filha e ando no poder do Senhor, porque eu sei que o Senhor está presente na minha vida e o Senhor tem poder para me afastar, para resistir ao diabo, para que ele fuja de mim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Livra-nos do mal, porque teu, Senhor, é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Então, gente, essa é a nossa oração da noite de hoje, né? Ou do dia ou da tarde. Não importa a hora que você vai ver, o importante é que você creia
e ore comigo, que você esteja realmente aprendendo o que eu estou passando aqui, tá bom? Eleve o seu pensamento ao Senhor, agradeça sempre a Ele por tudo e vamos dar continuidade ao nosso estudo. Amanhã eu venho com o capítulo de número 3 do livro do Joel, que vem falar sobre os juízos de Deus sobre as nações inimigas, tá certo? Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau, boa noite.